Olá, pessoal, já estamos de volta com a nossa segunda aula de ética contábil. E agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho o que é a ética, tá? Vamos explorar um pouquinho sobre esse tema muito importante filosófico, né? Que a gente tanto fala sobre ética. Você tem ética, você não tem ética, né? Relacionado em geral, até a gente chegar aí na questão ética da profissão contábil. Tranquilo? Então vamos lá para a segunda aula, né? Vamos iniciar aqui falando um pouquinho desse tema muito importante. Então, o que é a ética? Para você, o que é a ética? O que você entende por ética? Pessoal, a ética é uma palavra de origem grega, tá? Lembrando, ela está relacionada ao termo ethos, e ela é direcionada à ideia de caráter, tá? Designando que os costumes e o modo de ser de uma pessoa, tanto individual como em grupo, tá? A ética também é uma área da filosofia que estuda a conduta humana, que a gente pode dizer, tá? No entanto, as suas abordagens originais presentes na filosofia clássica, o estudo da ética não só apenas resumia a ideia de analisar os hábitos do ser humano segundo a chamada regras, né, da sociedade em que o mesmo estava inserido. Então, a gente pode dizer que a ética em si, ela vai estar estudando a conduta humana de uma forma geral, né? A fundamentação teórica, essencialmente, tinha o quê? O objetivo de identificar os melhores caminhos para uma vida harmoniosa e satisfatória, tá? Dentro de um contexto aí que a gente pode dizer social geral, tanto na esfera particular como na esfera pública. Por isso que a gente fala tanto no serviço particular quanto no serviço público. A origem do conceito de ética remete aos primeiros grandes pensadores da humanidade, né? Que a gente pode dizer aí os filósofos gregos. Então, a criação do termo e tudo que se ele engloba surgiu em meados do século IV antes de Cristo, né? Quando teve início a ascensão das cidades chamadas Estado gregas, tá? Então, pessoal, do surgimento das civilizações, emergiu a necessidade de se pensar sobre os valores, né, que modam a vida em sociedade, tá? Tanto em individual, que a gente pode dizer, também como em sociedade, tais como honestidade, fidelidade, entre outros termos que a gente pode aí acrescentar, tá? Então, você percebe como há uma correlação intrínseca entre a necessidade de se definirem modelos éticos para a organização da vida em comunidade? Pois é, pessoal, diante da tal constatação, quem cunhou, né, quem originou o termo ética, expandiu esse campo de estudos, foram aí os filósofos muito famosos, que acredito que vocês já ouviram falar, tá? Sócrates, Platão, Aristóteles, entre outros. Então, a gente, quando fala ética, a gente pensa já nesses filósofos bem conhecidos, tá? As teorias éticas também adentrou, né, para a gente surgir aí a questão da ética. Teve as teorias que foi se moldando e se aperfeiçoando relacionada à conduta humana. O sofista, quem que eram os sofistas, pessoal? Defendia o relativismo de todos os valores, né? Alguns sofistas, como Cállicles ou Trasímaco, afirma que o valor supremo de qualquer cidadão era atingir o quê? O prazer supremo em si. Ou seja, o máximo prazer pressupunha o domínio do poder político. Então, ora, este só estava ao alcance dos mais fortes, corajosos e hábeis no uso da sua palavra, tá? Então, a maioria eram fracos ou inábeis, né, como a gente pode dizer, pelo que estavam condenados a serem dominados pelos mais fortes. Quando fala-se sofistas, é aqueles que eles já definiam, tá? Estava ao alcance do relativismo, ou seja, do prazer supremo, somente aqueles que eram mais fortes, aqueles corajosos. Agora, aqueles fracos estariam sendo que condenados a serem dominados por esses que a gente pode caracterizar como os mais fortes. Tínhamos o Sócrates, tá? O que o filósofo Sócrates fala? Tá? Ele nasceu aí no ano 470 a 399 a.C. Defendeu o caráter eterno de certos valores como o bem, virtude, justiça e saber. Isso que ele defendia. Então, o valor supremo da vida é o quê? Nada mais do que atingir a perfeição e tudo o que deve ser feito em função deste ideal, o qual só pode ser obtido através do saber, ou seja, do conhecimento. Na vida privada ou na vida pública, todos tinham a obrigação de se aperfeiçoar e fazendo o bem, sendo justo. O homem sábio só pode fazer o bem, sendo as injustiças próprias dos ignorantes. Tá? É o chamado intelectualismo moral. Então, Sócrates defendia essa questão, o caráter eterno de certos valores. Tá? Então, na vida, tanto na vida pública como na vida privada, todos tinham o quê? A obrigação de aperfeiçoarem
fazendo o bem, sendo justo. É o que a gente não vê hoje em dia, né? Essa questão. Platão, pessoal, Platão defendia o valor supremo do bem, né? O ideal que todos os homens livres deveriam tentar atingir. Então, para isso acontecesse, deveriam ser reunidas pelo menos duas condições que ele colocava. Primeiro, os homens deveriam seguir apenas a razão, desprezando os instintos ou as paixões. E, em segundo, ele falava que a sociedade devia ser reorganizada, sendo o poder confiado aos sábios, de modo a evitar o quê? Que as almas fossem corrompidas pela maioria, né? Composta por homens ignorantes e dominados pelos instintos ou paixão. Era isso que Platão defendia, o valor supremo do bem. Então, o ideal que todos os homens livres deveriam atingir. É claro, né? Para que isso acontecesse, teria duas condições. Né? Os homens deveriam seguir apenas a razão, desprezando aí os instintos, ou as paixões. E segundo a sociedade, deveria ser reorganizada, tá? Sendo o poder confiado somente aos sábios. Tranquilo? Entendendo, pessoal? Acredito que vocês estão entendendo essa questão das teorias éticas. Nós temos mais umas de Aristóteles, que defendia o quê? O valor supremo da felicidade. Então, a finalidade de todo homem é ser feliz. Então, para que isso aconteça, é necessário que cada um siga a sua própria natureza. É isso que Aristóteles defendia, ou seja, evitasse os excessos, seguindo sempre a via do meio termo, chamado justa medida, nem para mais nem para menos, a justa medida. Então, ninguém consegue todavia ser feliz sozinho. Então, Aristóteles dizia, né, sobre aí a semelhança de Platão, que coloca a questão da necessidade de reorganizar uma sociedade em si, de modo a proporcionar que cada um dos seus membros possa ser feliz, é claro, na respectiva condição. Ética e política acabam sempre por estar unidas. Era isso que Aristóteles defendia. Falamos ética, né? Vamos falar agora de ética, moral, valores e direitos, as diferenças e semelhanças. A ética, a moral e o direito estão interligados. A gente não pode esquecer isso, pessoal. A ética, ela consiste num conjunto de princípios morais. A moral consiste em conjuntos de regras. Só que a moral atua de uma forma interna, ou seja, só tem um alto valor dentro das pessoas. Ela se diferencia de uma pessoa para outra e o direito tem vários significados. Então, ele pode ser aquilo que é justo perante a lei e a justiça, aquilo que você pode reclamar que é seu, tá? Então, a ética tem uma relação maior com as profissões. Ela seria como uma regra a ser seguida. Então, um dever que o profissional tem com aquele que contrata o seu serviço. Ou seja, a partir do momento em que se começa a exercer uma profissão, deve-se começar a praticar a chamada ética. Então, existe aí essa questão das diferenças e a semelhança, ou seja, a ética, moral, valores e direitos estão interligados. A moral, pessoal, e o direito têm a seguinte base. A moral tem um efeito dentro da pessoa, ela atua como um valor, aquilo que se aprendeu como certo, e o direito tem uma relação com a sociedade. Tá? O direito é aquilo que a pessoa pode exigir perante seus semelhantes, desde que esteja de acordo com a lei, aquele imposto pela sociedade geral. Ética, lembre-se, conjunto de princípios morais que se devem observar no exercício de uma profissão. Moral é o conjunto de regras interligado à ética, que trata os atos humanos, dos bons costumes e dos deveres do homem em sociedade perante os de sua classe. E o direito? O direito, o que é justo e conforme com a lei e a justiça. Isso está interligado. Ética, moral, valores e direitos. Todavia, há uma enorme diferença entre um fato de ser legalmente aceito, mas não ser moralmente, ou seja, eticamente correto. Tão antigo esse embate que São Paulo colocou: nem tudo que é lícito me convém. Há cerca de 150 anos, legalmente você podia comprar um ser humano, né? Explorá-lo e até matá-lo, que era permitido, embora nunca tenha sido moralmente aceito. Então, existe essa questão da diferença entre um fato ser legalmente aceito, mas não ser moralmente ou eticamente correto. Não é porque um evento está respaldado legalmente que o mesmo passa a estar imune às discussões sobre a moralidade do mesmo. Isso está entre o legal e a moral. Tranquilo, pessoal? Essa foi a aula 2, Introdução à Ética Contábil. A gente falou um pouquinho aí sobre as definições. Vamos falar mais nas aulas seguintes.
mas era o que nós teríamos para esta aula 2. Próxima aula será a aula 3, falaremos sobre a ética no mundo da empresa, ok? Espero que todos participem, assistam essa aula, tirem suas conclusões, venha para as aulas síncronas, ou seja, as aulas ao vivo, que nós teremos aí 6 aulas ao vivo, tá, pessoal? A previsão é de 6 aulas ao vivo, para a gente estar aí debatendo esta questão. É uma disciplina importantíssima, que é claro, né, não vai ficar só nessa questão de você utilizar na sua profissão, mas no dia a dia, né, na sua vivência com os demais, sendo individual, sendo em sociedade. Tranquilo? Grande abraço e até a próxima aula. Até mais.